Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma call super top. Hoje nós vamos falar sobre criativo e, na realidade, sobre um método de você produzir criativo conhecido como método AIDA, tá? Então, a gente vai entender aqui como que funciona esse esqueleto, o que você precisa para poder produzir cada uma dessas partes que é muito importante para um criativo. A gente já passou aqui em outras oportunidades, então se você está assistindo essa aula gravada ou está vendo aqui mesmo ao vivo, existe outras aulas, diversas delas por sinais, falando de mecanismos para criativo. O principal que a gente sempre bate na tecla é que um criativo precisa ter gancho ou hook, que é a mesma coisa, mecanismo e TTA. Então agora, no método AIDA, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. O método AIDA ele é um método americano, tá? De produção de conteúdo, principalmente de criativo, tá? E a gente vai explorar cada uma do que essas letrinhas querem dizer, beleza? Uma dúvida muito grande que eu tô tirando de alguns de vocês no privado é que eu recebi 3 vezes essa pergunta essa semana, então por isso que eu tô trazendo isso para cal no momento de gravar. Ale, o meu criativo não está vendendo. Beleza? Vou repetir a pergunta aqui para vocês, porque se qualquer um de vocês tivesse fazendo essa mesma pergunta, a pergunta está sendo feita da forma errada. Ale, o meu criativo não está vendendo. Anota isso aí, galera. A função do criativo não é vender. Sacou? A função do criativo não é vender. Isa, vi que você chegou agora. Você pegou a promoção? Depois eu mando para você no privado. Lancei uma promoção hoje do Bela Max, tá? Acabei de lançar. Então, a função do criativo não é vender. A função do criativo é chamar a atenção de pessoas qualificadas. E é aí que está o problema de muitos de vocês na hora de produzir um criativo. Você quer colocar preço no criativo, esperando que o cliente já compre, porque ele está vendo aquilo ali. Você está querendo que o criativo faça todo o teu processo de convencimento e aí você constrói o teu criativo de forma errada, beleza? A função do teu criativo, como a gente vai ver aqui no método AIDA, é realmente chamar a atenção do teu cliente e chamar a atenção de um cliente qualificado. Show? Criativo não vende. Ale, e no tráfego direto? Criativo vende? Não. O que vende é o advertorial ou a página de vendas ou a VSL ou o quiz, beleza? Mas não vende o criativo. O criativo tem a função de fazer assim, ó. Tô no feed do Instagram, vendo meus reels, parei e vou para outro lugar. Essa é a função. Parei e vou para outro lugar, com a intenção de saber mais sobre alguma coisa. Show? Então, quando você se coloca nessa situação, você tem que sempre entender que ele não é uma questão ali de criativo que vai vender. Vamos entender um pouquinho sobre o método AIDA. O que é o método AIDA? Beleza? Então, é um modelo de criativo, tá? É um método que ele funciona da seguinte interação, tá? Você precisa que todo criativo tenha atenção, interesse, desejo e ação. Show? Então, se você se preocupar em preencher todas essas lacunas, tá? Você realmente vai conseguir ter um criativo que pegue a atenção do seu cliente. Então, a gente vai falar de cada um desses 4 passos aqui, da atenção, do interesse, do desejo e da ação, mas a atenção ela é muito parecido com o Google, com o Hook, né, que a gente viu naquela outra metodologia que eu apresentei para vocês. Então, a função da atenção é realmente você chamar a atenção do cliente. Como que você pode fazer isso? Uma frase chocante,
uma pergunta provocativa, promessas ousadas, algo visualmente impactante. Então, por exemplo, promessas ousadas. Como eu consegui acabar com as varizes para o verão de 2024? E você também pode fazer agora para o verão de 2025. Então, é uma promessa ousada, tá? Uma pergunta provocativa. Durante quanto tempo você ainda vai esconder as suas pernas no calor de 40 graus? Há quanto tempo você ainda vai deixar aqueles shorts que você adora guardado na gaveta? Pergunta provocativa. Então, você pode começar seu criativo com essas frases. Frase chocante. Varizes podem matar. E pode mesmo. O meu cunhado teve um AVC por conta de um coágulo de sangue que foi parar no cérebro. Se foi varizes ou não, não sei, mas eu sei que é coágulo de sangue. Coágulo de sangue a varizes causa coágulo de sangue. Então, varizes pode matar. Varizes pode dar um derrame. Varizes pode dar um infarto. Isso é fato. Então, você pode ser chocante. Se você for muito chocante, o Facebook vai te dar um baita de um bloqueio. Se você for delicado, você pegar o conceito e aplicar o conceito, vai funcionar. Beleza? Então, se o 80-20 do tráfego é o criativo, o 80-20 do criativo é a atenção. Se você vai gastar muita energia numa parte do criativo, é aqui, na hora de chamar atenção. Mas um cuidado muito grande, para que você não cometa um erro que muitas pessoas cometeram. E agora a gente está vendo poucos criativos desse jeito. Porque não performa, não traz vídeo qualificado. Por exemplo, eu pego lá uma... Todos vocês já devem ter visto. Uma agulha e o cara dando uma martelada na agulha ou ameaçando dar martelada ou dando uma martelada na ponta da agulha. E do nada você cai no criativo. Tem que ser conexo. Tem que estar conectado uma coisa na outra. Entende? Porque se você, por exemplo, põe um cara pulando de uma casa numa piscina e depois você leva para o criativo, só porque o cara pulando da piscina chama atenção, a chance do cara sair depois é muito grande. E não traz gente qualificada. O que tem a ver um cara pulando uma casa com um cara que quer ver varizes? Com uma mulher que quer ver varizes? Beleza? Então, é chamar a atenção. Vamos, ó, essa frase é agora, não sei nem se vai fazer tanto sentido, hein? É chamar a atenção a qualquer custo, mas não a qualquer preço. Beleza? Então eu tenho que chamar a tua atenção de qualquer jeito, mas não de qualquer jeito. Entende? É um pouco complexo, mas eu acho que isso fez claro, que tem que fazer sentido. Igual quando eu comecei aqui, eu trouxe frases e eu trouxe situações para vocês que fazem sentido para quem tem varizes, beleza? Então, essa é a primeira parte do AIDA, que é a atenção. Segunda parte, exemplos aqui que eu tinha separado para vocês. Você está perdendo dinheiro sem perceber. Estou falando da questão de renda extra, tá? Já pensou em ganhar mais dinheiro trabalhando menos? Imagem, contraste forte, cor chamativa e movimento. São as situações aqui que eu trouxe de exemplos para vocês. Interesse, tá? Agora que você parou a pessoa, você precisa manter ela ali. Você entendeu que se eu chamo a tua atenção, porque um cara tá pulando de um telhado em cima de uma piscina, é difícil eu te manter no interesse? Quando eu vou partir para o segundo passo, é mais complexo? Mas quando eu falo para você, varizes pode matar, numa frase que caiba ali dentro de um processo legal, por exemplo, isso você pode colocar num criativo que não é agressivo, tá? Mas aí você levanta o dado correto no Ministério da Saúde, é só você dar uma gulgada ali. Mais de 30 mulheres por dia
infartam por conta de varizes. Ou mais de 30 mulheres por dia infartam por conta de coágulos sanguíneos. E aí você constrói a tua narrativa. E aí você vai trazer isso para o interesse, tá? Então você vai mostrar um problema real que ela tem, que é as varizes. Então, você pode trazer ali 30 mulheres infartam todos os... Se o fato for verdade, tá? Vai pesquisar isso. Não estou falando que esse fato é verdade, você tem que pesquisar. 30 mulheres infartam todos os dias por conta de coágulos sanguíneos. E um desses principais motivos são as varizes, que além de problemas de saúde, são hoje um problema de estética. Então você pode fazer uma IA falando isso, você pode fazer um UGC respondendo uma caixinha de pergunta dessa. Vamos lá. Jalequinho, vamos pensar no criativo. Jalequinho, coloquei um jaleco. Caixinha de pergunta. É verdade que minhas varizes podem me levar a óbito? Aí você já começa falando assim: 30 mulheres entram em óbito todos os dias por conta de coágulos sanguíneos. E uma das principais causas que podem ser causadas ela é as varizes. As varizes, e aí você constrói toda a narrativa que vai ser do desejo, que é o terceiro ponto, tá? Conte uma mini história, traga uma curiosidade. Lembra? O coágulo com o infarto, com as varizes. Olha a mini história sendo conversa. Deu uma informação valiosa. Acabei de falar a mesma coisa aqui. Então você constrói esse processo. Você vê como fica fácil quando você vai preenchendo essas lacunas na hora de fazer o teu criativo? Então você chama uma atenção de uma forma forte e agora eu venho contando um interesse aqui para ela. Vamos dar um exemplo. A maioria das pessoas comete esse erro simples ao vender no Instagram. Top, vou usar esse, vou usar realmente essa frase para um criativo aí. Eu era CLT e vivia no vermelho até descobrir isso. Então, você vê que é um começo de transição. Se eu fosse falar na jornada do herói, para quem conhece mais de copy, é o começo da jornada do herói. Beleza? Então, é muito importante que você seja interessante. Então, a primeira parte vai chamar atenção de forma congruente e a segunda vai manter o interesse com uma historinha. Porque, e aí a gente já fez toda essa bagaça aí só para mim não ser repetitivo, porque eu vou voltar um pouquinho nisso aqui. Terceiro, o desejo, tá? Então, nós estamos no terceiro ponto. Eu quero isso para mim. Você tem que despertar esse sentido na pessoa que eu quero isso para mim. Então, vamos pegar de novo aquele exemplo. Mais de 30 mulheres todos os dias vêm a óbito por conta de coágulos, que é causado principalmente por varizes, tá? E microvasos, que não tem o seu processo curado através da cirurgia. Você precisa tratar isso de dentro para fora. Como mais de 7 mil mulheres fizeram através de um método 100% natural, sem utilizar medicamentos, que aboliu toda a utilização das meias de compressão. Então agora eu estou criando desejo e estou mostrando a prova social. Mostra a transformação. Ó, pessoas pararam de usar a meia de compressão. Pessoas não fazem mais cirurgias. Pessoas não tomam mais remédios. Porra, eu não quero fazer cirurgia. Eu não quero tomar remédio. Eu não odeio usar meia de compressão. Então eu desejo isso. Eu quero isso para mim. Então é aí onde eu construo toda uma narrativa em relação a isso. Fala, eu fiz questão de colocar isso aqui para vocês. Por quê? Por que que coloquei isso aqui para vocês? Vou até botar em vermelho porque eu vou dar esse documento aqui para vocês. Esse documento aqui vai estar em anexo com a aula, tá? Deixa eu deixar isso aqui em branco também para facilitar a leitura para vocês aqui, ó. Pra vocês conseguirem ler bem fácil isso aqui. Galera, em todo o processo de venda, vocês devem falar dos benefícios do produto e não da característica. O que vende é o benefício do produto. É que o produto vai me deixar sem varizes. É que o produto vai fazer com que eu não use meia de compressão. Que o produto vai fazer com que a mulher possa usar mini saia. De que a mulher possa se sentir bem com a autoestima dela. O que vende
Não é que o Bela Max é um produtinho em gota, sublingual, ou que é um produto natural. O que vende é o benefício que ele faz, beleza? O que vende uma furadeira não é falar que ela tem torque 12 bivolt, que isso é característica. Característica não vende. O que vende é benefício. O que vende é o buraco na parede. Você quer ir além do buraco na parede? O que vende é o quadro que está pendurado na parede. Você quer ir além do que a furadeira vende, que é o benefício, é o momento que você tem de felicidade com a tua família, você passar por ele e ver. Então a tua furadeira ela vende isso, esse benefício de eu passar e ver a minha família toda vez que eu quero. Esse é o benefício que aquela furadeira faz por mim. Não é que ela é. Eu não vou vender uma furadeira se eu falar que o torque dela é 14, ela é bivolt, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo outro. Entende? Então, fiz questão de frisar isso aqui para vocês. Utilizem muitas provas sociais, como eu dei o exemplo aqui para vocês. Mostrem as transformações aqui, como eu também dei o exemplo para vocês, tá? E aqui eu posso dar alguns exemplos para vocês. Hoje eu faturo mais de 10 mil por mês só com o celular. Veja como alunos dobraram as suas vendas nos últimos 20 dias, nos últimos 30 dias. Beleza? Então, essa é o desejo do método AIDA. Quarto e mais fácil daí, porque ele também parece muito com o que a gente aprendeu nas outras aulas ali, é a ação, que aqui você faz uma chamada para ação. E muitas pessoas negligenciam isso, beleza? Seja direto, não fica com enrolação, não fica com medo de falar pro cara, clique em saiba mais, digita eu quero, vem falar comigo no WhatsApp, cria uma urgência, uma escassez. Eu não tenho tantos. O estoque da matéria-prima está baixo. Você pode fazer isso no seu criativo também. Usa um verbo forte, tá? Exemplos. Arraste para cima e comece agora. Clique no link abaixo e comece o guia grátis. Vagas limitadas, garanta a sua. Beleza? Exemplo de um criativo que eu criei aqui no método AIDA, tá? E aí eu pego 4 slides para criar isso daqui. Você está jogando seu conteúdo no lixo sem saber. Posta todo dia e não adianta. Você comete sempre o mesmo erro aqui. Eu sei que essa técnica é simples e comecei a vender todos os dias. Quer saber como? Me responde, me ensina aqui embaixo. Olha lá. Criativo rápido, simples para um GC. Entende? É só você preencher essas colunas. É só você preencher todas essas colunas que você vai conseguir um criativo bem massa. Então não tem dificuldade. Quando você pega, eu costumo dizer que é muito parecido com quem vai construir uma casa. Você já tem agora um ponto de partida muito importante, entendeu? Dicas finais. Sempre escreva pensando no problema do seu público-alvo. O mais importante é o teu cliente. Usem uma linguagem simples e direta. Muitas vezes vocês querem colocar uma linguagem muito rebuscada, quer ser muito formal, e o teu cliente nem entende o que você está falando. Entende? Teste criativos diferentes, versões, Hulk, visual, CTA. Então, aquilo que a gente fala sempre de testar muito criativo. Um criativo, uma mensagem principal. O teu criativo ele tem que ter uma mensagem principal. Se você não sabe qual é a mensagem principal do seu criativo, provavelmente o seu cliente também não vai saber. Então, se você não está construindo um criativo através de uma mensagem principal, ó, o que eu quero transmitir com esse criativo é isso. Então, vamos partir no processo criativo do método AIDA. O que eu quero transmitir é isso com esse criativo. Agora eu preencho ele no método AIDA. Viu como fica mais fácil? Eu quero transmitir que a mulher vai ter uma autoestima melhor. Agora eu vou chamar a atenção dela para a autoestima. Vou colocar aqui o interesse dela para a autoestima. Vou colocar o desejo dela para a autoestima. E vou colocar uma CTA pensando em autoestima. Se eu não estou preocupado com o que eu quero me comunicar com o meu cliente, eu começo com um gancho falando de saia, termino com o gancho falando de saúde
e aí não vai ficar bom, entende? Aí o criativo vai ficar faltando uma parte do criativo aí para vocês. Beleza? É isso, senhoras e senhores. É isso que é o método AIDA. Simples, objetivo e para ajudar. Quem aqui já conhecia o método AIDA? Digita para mim aqui nos comentários. E aí, galerinha, algumas dúvidas? O Wendel não conhecia. O Wendel, o cara das copy, não conhecia, hein, Wendel? Agora você já sabe como é que você vai conhecer. Alexandre Santos não conhecia. Alexandre Pires não conhecia. Fernandão não conhecia. E aí, galera, sem dúvidas em relação ao criativo? Método do AIDA é o que funciona. O simples que funciona. Exatamente isso. O simples que funciona. E é simples, galera, porque é uma questão de preencher lacunas. É igual quando você vai construir uma casa. Pô, se eu quero construir uma casa de tantos cômodos, eu preciso de tantas colunas, eu vou só preenchendo, entendeu? Já ouvi falar, mas não tão detalhado. Já tinha ouvido falar. Muito legal. E aí, galerinha, sem dúvidas? Quando vocês não têm dúvida, eu acho que vocês não entenderam foi nada, hein? Ayrton Alves, fala comigo, meu brother. Nessa primeira página aí que você mostrou aí, é uma coisa que a gente não pode fazer na hora do anúncio lá, para conversar com o cliente. Aquilo que eu mostrei na folha, É, na primeira página aí. naquilo lá é tudo que você tem que fazer. Aquilo ali, você está falando da parte que eu estava escrevendo da atenção, do interesse, do É, desejo. Aquilo ali é tudo que o seu o que eu criativo fiquei tem que mais em ter. dúvida na primeira folha aí. Tem como mostrar novamente aí, só para me mostrar, para me falar para você, por favor? Lógico que tem, com certeza, irmão. Fala para mim qual que é a tua dúvida aqui. Só mais um pouquinho aí. Essa parte aqui, ó, de atenção aqui. Esse aqui é o que a gente deve fazer? Você deve chamar a atenção do seu cliente. A parte mais importante do seu criativo, Ayrton, são os primeiros Ah, 3 a 5 segundos. tá, entendi. Entendi. É porque eu pensei Ó, que é, não é pra gente fazer isso aqui, então. Ah, então, no caso, é só essas três que são as principais para a gente usar ela. isso. Presta atenção. Você tá aí, você quer ganhar dinheiro na internet, não quer não, Ayrton? Eu quero é muito. Você quer muito. E Eu quero é aí, você crescer, né, tá. na verdade, né? Agora Hã? aprender. Eu quero aprender mais de cada dia, né? E você vai, não tenho dúvida. Deixa eu te falar uma coisa. Você usa bastante o Instagram? Oi? Você usa bastante o Instagram? Uso. Beleza. Você vê bastante Reels? Não entendi. Você vê bastante os Reels? Sim. Beleza. Pensa agora que você tá lá passando os Reels, beleza? Show? Show. E aí, do nada, você dá de cara comigo lá falando assim para você, ó. Do nada, eu apareço lá para você e falo assim: como fazer R$ 100 todos os dias através da internet sem ter que falar com o cliente, sem aparecer. Chamei tua atenção? Chamou. Já chamou várias vezes. Já teve uns assim, sabia? Aí Então, eu fiquei curioso e fui, apertei lá para ver. Aí eu fiquei guardando isso para mim, entendeu? Porque já faz muito tempo que eu queria entrar nessa marca digital, né? Mercado é isso. digital. Aí o que acontece? Não estava dando certo, né? Aí eu falei, não, vou procurar uma pessoa certa. Aí eu fui, procurei, aí eu achei e encontrei que é. Eu falei, tudo que eu fui vendo, aí eu fiquei guardando isso para mim, entendeu? Aí por isso que eu tirei essa dúvida, que essas três palavras, as três que estão aqui, então é a principal para chamar os clientes, né? Exatamente. E a atenção é a principal, tá? De todas elas é a principal. Entendi. Muito obrigado aí. Tamo junto, meu brother. Tamo junto. Eu vou disponibilizar esse arquivo, vou colocar já lá no grupo para vocês baixarem esse arquivo lá.
Fala comigo, Wendel. Olha, boa noite. Boa noite. Pô, a questão do gancho, quando você falou, e agora eu vou ter que trocar aqui no criativo, porque você falou que o gancho, mesmo ele que chama a atenção, ele precisa fazer a conexão com o criativo, certo? Precisa fazer a conexão. Não com o criativo, mas. Não, com o criativo sim. Principalmente com o Não, o que intuito. vai ser contado ali no vídeo, pô. Ele precisa fazer Porque, sentido. porque eu tinha feito assim um vídeo, uma VSL, e o começo da VSL era. O gancho era assim, um cara vinha com a bicicleta, ele, quando fosse pular a rampa, pum, já começava o vídeo, entendeu? Aí agora, Aham. você falou isso aí, eu falei, agora totalmente faz sentido, vou trocar o gancho agora, cara. Como é que era o gancho? Tipo assim, sabe o carro de bicicleta BMX, carro de bicicleta pequena, que os caras fazem manobra? Sei. Então, um cara vinha, ele meio que tipo assim, vinha pedalando, passava por cima de uma rampa e ia para outra, meio que dando um mortal com a bicicleta. Quando ele fosse cair na rampa, eu cortava ali e começava o vídeo. Aí você jogava o cara lá pra falar de comer doce, Isso aí, isso aí. que é pro Aí quando. gordinho. Isso, E isso aí. aí, qual que é a visão, cara? Você vê como tá. Aí, eu tenho liberdade para te falar isso aqui. Você vê como tá longe do teu público-alvo. Quantos caras, nada contra ali, mas quantas pessoas acima do peso você acha que estão fazendo manobra numa bicicleta? Mas tipo assim, concordo, concordo, concordo. Só que, tipo assim, o gancho é aquilo, tipo assim, que atrai a atenção da pessoa e para fazer ela assistir até o final, entendeu? Mas como você falou ali agora, tipo assim, você cria um gancho, o gancho pode até atrair a pessoa. Só que no exato momento que ela vê o gancho, ele passa o gancho, começa o vídeo, ela, pô, não se interessa, porque o gancho não faz sentido com o vídeo que está sendo passado. Posso te dar uma visão? Ah, E aí, não é só para você, é para todo mundo. Já estou jogando lá no grupo esse arquivo, tá, galera? Então já estou disponibilizando para vocês porque eu não consigo deixar ele lá no Drive, então vocês já pegam ele aí. O que que acontece? Quando você chama atenção aleatória, por exemplo, vou até citar um nome de uma pessoa aqui, porque todo mundo, a maioria de vocês aqui conhecem ela, a maioria de vocês até entrou por ela, tá? É, a Karen. Provavelmente esse teu vídeo chamaria a atenção da Karen, você concorda comigo? Que ela é skatista. Então ela hum, pratica esportes radicais e faz isso. E provavelmente eu já vi a Karen pessoalmente, provavelmente ela não precisa do seu produto. Então hum, esse é o grande X da questão que eu falei para vocês, de chamar a atenção a qualquer custo, mas não a qualquer preço. Porque para o teu público faz muito mais sentido você chamar a atenção de uma forma, por exemplo, grotesca ali, com um mega X salada, X salada não, um X bacon gigantão, bagulho de uma forma desproporcional, que é uma coisa bem grosseira, bem fora da curva, do que para um negócio de atletismo, entendeu? Então não quer dizer que você não possa chamar a atenção dessa forma, mas não faz sentido você chamar com esporte com um cara acima do peso. Agora, se tu ah, chamar com mega lanche de metro, acho que foi você que me mandou um vídeo de um cara numa cama comendo cinco, sei lá, cara, agora meio grosseira aquela cena. acho que fui eu. Não lembro, não lembro. Deve É, ser. então, aquilo era legal como gancho. Aquilo o cara se coloca numa situação, puta, mano. Hum. Será que eu sou visto assim pela sociedade? Entendeu? Eu já tinha entendido qual é a função do gancho, eu já realmente eu entendo. Só que você fez abrir mais ainda a minha cabeça sobre essa questão aí. Eu sei que os primeiros 3 segundos do vídeo realmente precisa atrair a atenção do cliente, do lead. Só que nesse exato momento você fez abrir mais a minha cabeça sobre a questão, tipo assim, mesmo que chame a atenção, ele precisa fazer conexão que vai se partir depois daquilo ali. É isso aí. Cara, realmente fez fazer, realmente mudou bastante. Eu vou agora, eu tinha salvado um pack aqui de vários tipos de gancho, né? Agora eu vou fazer o quê? Vou procurar agora.
realmente os ganchos que faz sentido o que eu vou passar naquele vídeo ali, naquela storytelling. Top. Pô, valeu, cara, obrigadão. Tamo junto. A Isa fez uma pergunta muito legal. Vamos. Como eu gosto muito de vídeo, eu às vezes acabo levando vocês cada vez mais para os vídeos, né? Então, deixa eu voltar aqui e responder a pergunta da Isa com o documento aberto. Vamos lá. Aqui. Vamos lá, Isa. Como é que a gente pode chamar uma atenção disso aqui num criativo de imagem? Por exemplo, eu, Ali, para esse tipo de situação, não sendo um criativo de remarketing, gosto muito de um criativo como advertorial. Por exemplo, atenção, tá? Eu posso colocar aqui, ó, Ministério da Saúde adverte. Mais de 30 mulheres entram em óbito todos os dias por conta de coágulo. Então, headline, subheadline. Meto uma foto ali para chamar a atençãozinha da pegada, tá? Como que eu jogo aqui o interesse? Aí eu faço a mesma construção de narrativa ali dentro daquele texto, mas um texto curto. Mais de 30%, mais de 80% desses casos são causados por varizes que não podem ser tratadas e piriri parará. Clique em Saiba Mais e leia a reportagem completa. Clique em Saiba Mais e fale com os nossos especialistas. Então, nesse sentido aqui, eu vejo muito uma questão de reportagem na imagem. Vamos pensar em outro ponto ali, se não é uma questão de reportagem, não é um advertorial, eu posso. É que aí você já vai muito para um criativo de remarketing na imagem, né? Então eu vejo muito na realidade essa questão da reportagem, Isa. Beleza? E aí, galerinha, mais dúvida? E aí, Alexandre Santos? Alexandre, eu falei com o Alexandre, ele fechou o vídeo, ficou bravo. Fica bravo comigo, né, Alexandre? Tudo na paz? E aí, galera, mais alguma dúvida? Quarta-feira eu vou tentar trazer a Viviane para vocês aqui, hein? Tem para dar uma aula para vocês de TikTok. Eu tento, eu tento trazer a Isa, tento trazer como é que chama? Eu esqueci o nome da moça, eu não vou nem tentar falar o nome dela agora para não perceber que fui esqueci o nome dela. Eu tô tentando trazer a galera. O Elias. O Elias eu tô tentando trazer há um tempo. Camila. Camila. Camila eu já desisti de tentar trazer. Mas a Camila também é top. Tem a Camila. Como é que chama a moça, Isa? Ai, meu Deus do céu. Da ligação, Isa. Olha que. Liandra. Olha que coisa feia. Liandra, minha chegadinha. Tô tentando trazer, ó, a Liandra. Olha só, galera, a galera de peso que eu estou tentando trazer para dar aula para vocês. Eu fico negociando isso nos bastidores. Elias, eu tô com mais de um ano de tentativa. Isamara, será que eu consigo? Isamara, numa cal 6? Vamos tentar aí. Liandra e Camila. Somar essa galera aí já deu quase R$ 500.000, hein? Somar todo mundo aí, se somar direitinho, todas as plataformas, as comissão paga por fora, que não entra nas plataformas. Eu acho que se somar todo mundo já deu R$ 1.000.000 aí, hein? Beleza, senhoras e senhores? É isso. Bora para cima. Por falta de dúvidas, não de conteúdo. Opa! Aos 47 do segundo tempo, saiu uma venda de remarketing na Isa e uma pergunta do DJ. Fala comigo, DJ. Viu? Você fala em bastante vídeo, mas se você nunca tentou colocar uma frase emocional assim, digamos, as pessoas que sofrem de varize, tem vergonha de mostrar as pernas. É, teve uma novela, eu tava vendo no YouTube, que a maioria era novela das 9, e era da Globo, das mulheres passando creme nas pernas, assim. Tipo,
uma frase emocional para aquela pessoa que tem vergonha, assim, que gosta de ler, assim. Vendo aquela frase emocional, você que tem vergonha de suas pernas, tem saudade de passar creme nas madrugadas, escutando uma música clássica, sabe? Você nunca fez isso? Tentou fazer algo assim? Cara, eu viajei na maionese agora no seu criativo. Você que gosta de passar creme na madrugada ouvindo música clássica. Eu imaginei essa cena, tio. Eu fui longe agora no seu criativo. Foi muito top, velho. Mas, ó, vamos. Deixa eu te Não, pegar. dando um Não, não, exemplo. eu peguei a visão e eu só tô brincando com você, que a gente tem essa liberdade. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu vou te falar o porquê que eu não escreveria um negócio desse. E por É mais o que eu quê? achasse interessante. E por que que mais vídeo, o DJ? Muito importante essa tua pergunta, tá? Você está competindo com rios. Então, a maioria das pessoas, elas estão na internet assistindo a conteúdos, beleza? Contra quem que eu estou competindo? Vamos pensar antes, só para você engraçado aqui, mas você genérico. Antes do teu vídeo, antes dessa tua frase Uhum, motivacional, antes da tua frase motivacional, passou um vídeo do Pica-Pau extremamente colorido, com comunicação visual e sonora absurda que deixou meu cérebro com uma dopamina alta. Plau! O próximo vídeo uhum. é um vídeo do Pablo Marçal falando que ele tá dando Land Rover pros outros. Dopamina nas alturas, comunicação visual e tudo mais. No meio, eu tenho que ler uma frase. Uhum. Meu cérebro vai falar assim: muito trabalho. Não quero esse trabalho. Ele vai falar assim: arrasta para cima que isso aqui é trabalho. E aí, esse é o primeiro ponto. A dopamina fácil. Então, você vai, por isso que o vídeo ele produz a dopamina mais fácil. Beleza? Ponto número 2, que aí é um problema. É um problema da. Infelizmente, né? É um problema nosso brasileiro. 60% do brasileiro ele é analfabeto funcional. Então, o que, que acontece? Mais de a cada 10 pessoas, 6 vão ler o que você escreveu e não vão entender. Isso é loucura, bicho. Então, não quer dizer que elas são analfabetas. Elas sabem ler, mas não sabem interpretar o texto. Então, de cada 10, 6 vão ler e não vão entender. Sobrou 4 para você conseguir converter. Dessas 4, se tudo der certo, uma tem varizes, mas não está em dinheiro para comprar. Aí você diminuiu muito a tua porcentagem de conversão. Uhum. Não quer dizer que você não deva testar. Eu só estou te justificando porque eu falo tanto de vídeo. Uhum. E você me acabou de me lembrar que você falou do Pica-Pau, de uma cena que ele vai namorar uma índia no cacique, só que ninguém queria namorar, porque ela tinha as pernas bonitas, o quadril bonito, mas o rosto era feio. Daí ele chegou lá e arrancou a máscara e casou com a mulher. Você gosta de uma Boa televisão, noite. né, DJ? Você gosta de uma televisão, né? Gostava, 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 Pô, eu já me gostava. Agora eu não liguei. gosto mais. Eu já me liguei que você gosta de uma novelinha, cara. Não nega não, que nós já se ligamos que você gosta de uma novelinha. Não, eu gostava, eu gostava das novelas. Tamo junto. Tamo junto. Brincadeira, meu irmão. Tamo junto. É isso aí. Mais Eu alguma sei coisa, que é meu irmão? brincadeira. Mais alguma coisa? Não, por enquanto não. Deixar pra quarta-feira. E aí tu me manda lá o que eu falei pra você mandar lá no privado, tá bom? Uhum. Galera, por falta de dúvidas, não por falta de conteúdo, vamos ficando por aqui, beleza? Bora pra cima. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Sigam os passos de Jesus. Olha, vou dar uma reflexão para vocês aqui. Beleza, quantas pessoas aqui, ó? Reflexão rápida aí de Sexta-feira Santa, hein? Reflexão rápida. Ó, se Jesus entrou como rei em Domingo de Ramos
e foi crucificado na Sexta-feira Santa, se ele entra como rei no domingo e é crucificado menos de 5 dias depois, não espere que as pessoas te amem para o resto da vida. Não espere lealdade eterna das pessoas. Só siga o teu propósito e cumpra a tua missão. Não, se com Jesus não rolou, não se apega. Só não se apega, galera. As pessoas vão te amar enquanto você estiver servindo elas. Quando você não servir mais, fica tranquila. Elas só vão procurar outros restaurantes. Sem, faz o teu todo dia devagarzinho, que dá certo no final das contas, beleza? Bora para cima. Reflexão de Sexta-feira Santa. Vamos que vamos. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Bora para cima, galera.